Joia, boa noite, Base Curitiba. Que legal a gente poder estar juntos aqui nessa oportunidade. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João e a gente vai explorar algumas verdades profundas que Jesus nos ensina em João. Estou muito feliz de ouvir histórias e testemunhas daquilo que Deus está fazendo aí nas ICs, nas reuniões de oração, nos cultos, tudo que a gente está vivendo, Deus tem proporcionado para nós um tempo de refrigério na sua presença. Estou muito feliz mesmo de cada pessoa que está se conectando com a gente, cada pessoa que está não só indo nos cultos, mas também indo nos nossos grupos pequenos que acontecem durante a semana. Todo mundo que está se conectando e se integrando à família base, à nossa igreja. Estou muito animado com o que Deus vai fazer em Curitiba nesse próximo ano que se aproxima. E uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar e para fortalecer o nosso povo é sobre como nós podemos orar orações cada vez mais eficazes. Eu sei que todos nós sabemos que temos que orar, mas muitas vezes o grande desafio da vida de oração é não ver aquilo que pedimos acontecer, ou não ver aquilo que gostaríamos que acontecesse se realizando. Todo mundo sabe, né? Todo mundo que tem algum tipo de contato ou relacionamento com a igreja sabe que crente tem que orar, crente que tem que ler a Bíblia, e todo mundo sabe essas coisas. Mas um dos grandes empecilhos para a gente poder abraçar esse estilo de vida com constância é a própria dificuldade entre o pedido e a resposta. É a dificuldade de conseguir se perceber ou se encontrar nesse diálogo conectado com Deus. E eu queria fazer algumas afirmações aqui para você poder sempre lembrar quando você for fechar os seus olhos e falar com Deus. Primeiro de todos é que Deus, ele ama a sua presença e o som da sua voz. Deus, ele tem prazer em você e ele ama que você também está investindo no relacionamento que ele deseja ter com você, né? Jesus, ele disse em 3 ou 4 lugares diferentes no Evangelho de Mateus que ele iria nos dar o poder, nos dar a capacidade de tudo aquilo que pedíssemos no nome dele nos seria concedido, né? E aí eu acho que isso mostra para nós a parte de Deus comprometida em realizar aquilo que ele está nos convidando para viver com ele, que é essa vida de oração, essa vida de relacionamento. Deus está, de fato, interessado em ver a nossa vida de oração crescer, aumentar e expandir. E para isso, nós precisamos mergulhar cada vez mais dentro do coração de Deus para descobrir, para explorar o que que Deus quer que a gente ore, o que que Deus quer que a gente peça. Se Jesus disse que a gente ia receber tudo aquilo que a gente pede, por que que muitas vezes aquilo que pedimos ou aquilo que queremos não se realiza? Eu acredito que o grande fator determinante para termos respostas de oração efetivas é pedir de acordo com a vontade de Deus, é pedir de acordo com aquilo que Deus deseja fazer. Eu acho que já passou a hora, já passou da fase da gente simplesmente usar Deus como um meio para suprir as nossas necessidades, mas nós podemos nos posicionar como amigos de Deus que desejam ver a vontade de Deus sendo realizada nas nossas vidas, na vida das pessoas próximas a nós e também em toda a terra. Dá uma olhada comigo em João 14, a gente vai dar uma olhadinha no versículo 13 e 14. João 14, 13 e 14. A palavra de Deus fala bem assim, ó, e tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei. Versículo 14, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agora o versículo 15 e 16. Mesma mensagem, João 15, 16. A fim de que tudo o quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu vou-lo concedo. A fim de que tudo que quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo concedo. Agora mais um capítulo para frente, João 16, 23 e 24.
e tudo quanto pedires ao Pai, ele vô-lo concederá em meu nome. E até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e receberei, para que a vossa alegria seja completa. E o último versículo, com essa ênfase de Jesus pedindo para a gente pedir, João 16, versículo 26. Naquele dia pedireis em meu nome. Jesus estava falando com seus melhores amigos a respeito de uma nova dinâmica na vida de oração, de uma nova forma de se relacionar com Deus, de se conectar com Deus. É uma nova maneira de se interagir com o Pai, uma nova maneira de entrar na presença de Deus com tremenda confiança, sabendo que Ele ama a nossa presença, o som da nossa voz e que Ele deseja fazer nas nossas vidas de acordo com a sua vontade. 4 vezes Jesus afirma: se vocês pedirem em meu nome, vocês vão receber. Jesus ele compartilhou em outro lugar, no Sermão da Montanha, que nós devemos bater e vai ser aberto. Nós devemos pedir, nós vamos receber, nós vamos procurar e nós vamos achar. Ele está falando a respeito de uma nova interação com Deus, onde de fato Deus corresponde com o som da nossa voz. Deus, ele age, ele move ao som da nossa voz. Eu queria que você agora mesmo fechasse os seus olhos e com confiança conseguisse se imaginar na sala do trono, diante de Deus, diante do Pai da glória. Jesus Cristo, o Filho de Deus, está sentado à sua mão direita. Queridos, nesse lugar existe um assento preparado para você, porque a palavra de Deus diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nesse lugar, nós não precisamos mais fingir como se Deus estivesse aqui. O fato é que nós estamos onde Deus está. Nesse lugar, a nossa voz importa, a nossa oração é ouvida e causa impacto. Nesse lugar, nós podemos orar sabendo que Deus ama realizar aquilo que pedimos. Mas como que nós podemos, então, agora, né, conversando sobre a nossa vida de oração, como que nós podemos pedir com confiança, sabendo que Ele deseja realizar aquilo que pedimos, mas comparar com tantas coisas que a gente pede e não acontece? Eu acredito que o grande diferencial, né, o grande crivo definitivo de ter orações respondidas é pedir de acordo com a vontade de Deus. A gente não tem, muitas vezes, porque a gente pede mal para o nosso próprio benefício, por causa do nosso próprio egoísmo. A gente tem, a gente pede e não recebe, porque Deus sabe que aquilo que a gente está pedindo, na verdade, coopera para manter a gente centrados em nós mesmos, né, egocêntricos. Ele simplesmente sabe o que é o melhor para nós. E às vezes Deus não responder coisas que a gente pede é uma das maiores bênçãos que podem acontecer nas nossas vidas. Quando a gente pede de maneira egoísta e Deus não responde, Deus está nos amando ao não nos atender e ao não nos responder. Mas eu também sei que Deus está nos conduzindo em direção a ser um povo que ama pedir de acordo com a sua vontade e que ama orar a própria vontade de Deus. Eu acredito que Deus vai levantar uma geração que vai pedir para Ele mais graça e mais poder para amar Jesus como Ele merece, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. E essa é uma oração que Deus deseja responder. Se você agora mesmo orar a Deus, eu quero mais graça, eu quero mais poder na minha vida, para que eu possa te amar como você merece, para que eu possa te obedecer como você merece. Eu acredito que Deus vai ungir essa oração e ele vai atender a resposta do clamor do seu coração. A mudança ou o passo, a diferença do que precisa acontecer é nós pedirmos de acordo com a vontade de Deus. É nossa vontade se alinhar com aquilo que Deus quer.
é querer o que Deus quer. Queridos, a vontade de Deus, ela está plenamente e amplamente revelada nas Escrituras. E nessa noite eu queria compartilhar com você 5 pontos muito preciosos de que nós podemos orar com plena confiança, sabendo que Deus deseja responder essas coisas. O primeiro ponto é que nós podemos pedir por graça para cumprir o grande mandamento. Primeiro, primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Deus ordenou a gente realizar isso. Agora nós podemos pedir para que Deus nos dê graça para que isso floresça nos nossos corações. Então nós voluntariamente nos posturamos diante de Deus e falamos: Deus, eu peço para que você me dê graça para te amar como você me ama, para que eu possa te amar como você merece. Eu separei aqui o capítulo 13 de Hebreus, versículo 20. Hebreus 13, 20. Que Deus vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade. Querido, se a vontade de Deus, né, está ali no primeiro mandamento, vocês vão me amar. O autor de Hebreus está falando, Deus vai aperfeiçoar vocês para que vocês possam cumprir a sua vontade. Imagina o poder de Deus sobre a sua vida, não para que você possa ser uma pessoa maior, melhor, para que você possa ter mais coisas, para que você possa ter mais sucesso, ou mais benefícios, ou mais coisas dando certo na sua vida. Imagina o poder de Deus operando para que você possa realizar e cumprir a vontade de Deus na sua vida, que é amá-lo de todo o coração. Eu queria te desafiar a você ver as prioridades da sua vida sendo reorganizadas em torno daquilo que Deus quer. Eu queria que você fosse vendo aos poucos Deus trabalhando todas as coisas nas nossas vidas para que nós finalmente possamos desejar aquilo que Ele deseja, querer aquilo que Ele quer, amar aquilo que Ele ama, ser quem Ele deseja que a gente seja. Queridos, Deus deseja um povo que o ame de todo o coração. E Ele deseja liberar o Espírito dele sobre esse povo, para que esse povo possa cumprir aquilo que Ele quer para nós. Para mim, essa é uma oração que você pode orar sempre com plena confiança, sabendo que essa é a plena vontade de Deus para você, que você o ame de todo o coração. Às vezes a gente usa Deus como um meio para obter uma bênção. Mas e se a gente agora começasse a pedir para Deus, para que Deus fosse abençoado por meio de mim? Para que Deus ficasse mais ainda, né, feliz, completo, se isso fosse possível, né, por meio das nossas próprias vidas, por meio da nossa obediência. A gente não pode enriquecer mais Deus por aquilo que a gente dá para Ele. A gente não pode completar mais Deus porque Ele é plenamente realizado. Mas a gente pode dar para Deus aquilo que Ele está em busca. Deus ele não tem falta de nada, mas Ele está em busca de algo. E aquilo que Ele busca não é por falta, mas por desejo, por anseio. E Ele busca por você. Ele busca pelo seu coração, não pelas coisas que você traz, não pelas coisas que você pode dar, não pelas coisas que você pode fazer, mas você, por você, ele te fez para ser dele. E agora o nosso coração precisa se voltar para Deus, dizendo: Deus, eu quero te querer como você me quer. Eu quero te amar como você me ama. Eu quero entregar para você o primeiro mandamento, ou o meu coração, nas minhas mãos, para a tua. Eu quero render a minha vida para ti. Tá aí a primeira oração que eu acredito que Deus deseja responder hoje mesmo. Deus deseja responder essa oração agora mesmo. Segunda coisa que eu gostaria de destacar é uma outra oração que eu tenho certeza que Deus deseja realizar. É a oração pedindo por mais revelação de Deus. Simplesmente porque é impossível a gente amar quem a gente não conhece.
Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Então, uma outra oração seria: Deus, me dê mais revelação de Deus. Espírito Santo, enche a minha vida para que eu possa conhecer Deus profundamente. Uma das coisas mais poderosas que pode acontecer na vida de alguém é quando o Espírito de Deus toca no espírito do homem e concede ao coração humano o conhecimento de Deus e a revelação do Santo. Quando o espírito de revelação paira sobre uma pessoa, mostrando quem Deus é, o seu caráter, o seu poder, a sua vontade, quando Deus revela Deus para os nossos corações, essa é a experiência mais poderosa que o coração humano pode experimentar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele faz duas orações, né, dentre tantas que ele faz, mas ele faz duas que eu destaquei aqui. Efésios capítulo 1, versículo 17, 18 e 19. Essa vai ser sempre uma oração que você vai ver a gente orando na sala de oração. Efésios 1, 17. Para que Deus vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso entendimento, ou os olhos do vosso coração. Paulo está orando para que os crentes de Éfeso fossem tocados de maneira poderosa e sobrenatural pelo espírito de sabedoria e de revelação. Uma das ações favoritas do Espírito Santo é revelar Jesus, revelar quem Deus é. Aqui o apóstolo Paulo ele ora para que o Espírito Santo conceda sabedoria e revelação para que homens e mulheres possam chegar até o pleno conhecimento de Deus. Queridos, não existe seminário, não existe estudo, não existe jornada teológica, não existe formação que possa realizar aquilo que só o Espírito Santo pode nos dar. E a plenitude da revelação do conhecimento de Deus passa também pelo estudo teológico, mas é uma obra poderosa, soberana, liberada pelo Espírito de Deus que toca os nossos corações. E de repente, aquilo que a gente não via, os olhos do nosso entendimento são iluminados e o pleno conhecimento de Deus, aquilo que ele é, aquilo que ele sente, aquilo que ele deseja, aquilo que é o plano do coração dele fica claro e evidente diante dos nossos olhos. Queridos, chega de tentar usar Deus para a realização das nossas vontades. Nós estamos chegando num momento na história onde Deus está levantando homens e mulheres que desejam conhecer o desejo de Deus. E isso só é possível por meio de uma obra sobrenatural do Espírito Santo, quando o Espírito de sabedoria e de revelação toca no seu coração. Aí nós podemos experimentar o conhecimento, a plenitude do conhecimento dele. Colossenses 1, 9 e 10, uma outra oração do apóstolo Paulo. Colossenses 1, 9 e 10. Paulo diz o seguinte: não cessamos de orar por vós, para que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade. Como pastor da base, vocês podem ter sempre certeza, a minha oração por vocês é muito mais do que tudo dê certo na sua vida, mas é para que vocês transbordem no pleno conhecimento da sua vontade. Eu quero te convidar a se unir a essa minha oração. E você ore também isso por você. Você ore isso também pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua família. Você ora pelo seu esposo, pela sua esposa. Você ora pelos seus vizinhos. Para o quê? Para que Deus libere e transborde o pleno conhecimento da sua vontade. Queridos, imagina um povo onde o conhecimento da vontade de Deus transborda. A gente para de conversar sobre aquilo que pensamos ou achamos. E a gente passa a conversar sobre aquilo que Deus quer, sobre aquilo que é o plano de Deus. Salmo 119, versículo 18, rapidamente vou ler para vocês, que pode ler depois. Desvenda os meus olhos para que eu contemple
as maravilhas da sua lei. Esse é o poder do Espírito de revelação atingindo o coração humano, iluminando os olhos do nosso entendimento para que nós possamos ver as maravilhas da vontade de Deus. Essa é uma segunda oração que eu tenho certeza que Deus deseja responder. Se você está pegando aquilo que eu estou querendo falar, eu estou falando sobre orarmos aquilo que Deus deseja fazer. Orarmos aquilo que Deus quer realizar. Terceira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu tenho plena certeza que é a vontade de Deus realizar na sua vida, é orarmos por santificação e quebrantamento. Nós precisamos de santidade e nós precisamos de lágrimas. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos voltar para Jesus, ajustar as nossas vidas, confessar os nossos pecados, nos arrepender da vã maneira que temos vivido até então. Nós podemos pedir por santidade, por santificação. Deus deseja fazer isso nas nossas vidas. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus para vocês, a sua inteira santificação. Se algum dia você estiver perguntando, Deus, o que você quer para mim? Deus, o que você deseja para a minha vida? O que você quer fazer na minha vida? Às vezes a gente acha que Deus vai responder sobre um trabalho, sobre uma carreira, sobre um produto, uma ideia, sobre vendas, sobre compras, sobre sonhos, sobre viagens, às vezes a gente pergunta para Deus com esses pressupostos, mas o pressuposto bíblico para nós é que a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é a sua inteira santificação. Você não precisa nem pensar duas vezes. Essa é a vontade de Deus para você. Nos Salmos, a gente vê o coração do rei Davi e dos salmistas se voltando para Deus, pedindo a Ele por santidade e quebrantamento. Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim, ó Deus, um espírito reto. O sacrifício agradável para Deus é um espírito quebrantado. Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Querido, se você quer orar uma oração que Deus deseja responder, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. Sonda o meu coração, conhece o meu coração. Quando nós abrimos espaço para Deus nas nossas vidas, Deus ele pode então nos conduzir ao caminho da justiça. Mas o caminho da justiça passa pelo arrependimento e a obra de Deus das nossas vidas é a santificação. Queridos, isso é muito importante. Isso não é anos 2000 ou anos 90. Isso não é antigamente, né? A santificação, santidade, andar com Deus em pureza é o pré-requisito para se ver Deus. Mateus vai dizer que os puros verão a Deus. Hebreus vai dizer que sem santidade ninguém pode ver Deus. É muito importante na nossa caminhada a prioridade da santidade e do quebrantamento. Nós nunca queremos chegar no momento onde o nosso coração fica duro ou embrutecido com relação às coisas que desagradam Deus. Onde a gente perde o senso de que a proximidade de Deus ou um relacionamento com Deus também exige de nós, ou é um convite para nós andarmos em pureza e em santificação. Essas três coisas eu tenho plena certeza que se você orar hoje, Deus vai falar contigo. Deus, eu quero te amar mais. Deus, eu quero mais revelação de ti. E Deus, me dê mais santidade e quebrantamento. Eu coloquei agora também, nessa reta final daquilo que eu gostaria de compartilhar,
duas orações que nós podemos sempre fazer, crendo que isso está no coração de Deus e que Ele deseja fazer isso nas nossas vidas. O quarto ponto é pedir por provisão sobrenatural para a realização da vontade de Deus. Às vezes a gente ora por provisão sobrenatural por causa da nossa irresponsabilidade financeira. Mas eu acredito que o povo de Deus também pode orar com confiança, crendo que Deus tem boas coisas para dar para os seus filhos, a fim de que nós possamos representá-lo melhor também por meio das nossas finanças, por meio das nossas contribuições. Mateus capítulo 6 diz o seguinte: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E no versículo 33 ele fala o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Existe uma dinâmica interconectada entre todas as nossas necessidades e aquilo que buscamos. E a palavra de Deus diz que Deus supre todas as nossas necessidades quando nós queremos aquilo que Ele quer, que é a realização do seu reino e o cumprimento da sua vontade. Segundo Coríntios capítulo 9, versículo 8, um poderoso princípio espiritual a respeito de usar a provisão de Deus para a realização da vontade de Deus. Deus pode suprir-vos abundantemente para que, tendo sempre e em tudo ampla suficiência e superabundez em toda a boa obra. Querido, Deus não quer te abençoar para a bênção ficar parada em você, mas Deus deseja liberar sobre as nossas vidas bênção, provisão, recursos financeiros que nos ajudam a superabundar em toda a boa obra. As finanças que param nas nossas mãos, elas perdem a oportunidade de glorificar a Deus por meio de boas obras. Por isso que é muito importante nós cada vez mais, cada dia mais, crescermos na generosidade e na fidelidade. Hebreus capítulo 3, versículo 20. Que Deus vos aperfeiçoe em todo o bem, né? Para o cumprimento da sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Mesmo versículo que a gente leu lá em cima. A finalidade de Deus nos abençoar é por causa do desejo dele e do cumprimento da sua vontade, né? Não existe outra finalidade de Deus nos abençoar. É para que nós possamos representar quem ele é, mostrar para o mundo quem ele é, abençoar as pessoas que estão próximas a nós, sermos canais pelos quais Deus pode abençoar e realizar grandes coisas também. Queridos, o último ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre orações que eu tenho certeza que se você pedir, Deus deseja cumprir é: número 5, pedir por avivamento e a liberação do poder de Deus para a realização da grande comissão. Avivamento e liberação do poder de Deus para a realização da grande comissão. Abacuque capítulo 3, versículo 2. O autor, né? Abacuque, ele está tendo uma conversa com Deus a respeito dos planos de Deus. E ele fica abismado que os planos de Deus são muito diferentes daquilo que ele imaginava. Mas na conclusão, no capítulo final, capítulo 3, ele fala: Deus, eu tenho ouvido as tuas declarações e então eu fico alarmado. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Quando nós temos conhecimento do plano de Deus, daquilo que Deus deseja fazer, queridos, um instinto de desespero, de alarme, de preparação desperta nos nossos corações. Queridos, Deus está se mudando para a terra. Deus está vindo
com fogo, poder e grande glória. Deus vai morar no nosso meio. Deus deseja habitar em Curitiba como no céu. Deus deseja trazer o céu para Curitiba. Deus deseja trazer o céu para a terra. Só que, ao saber disso, às vezes a gente pensa assim, não, então Deus vai mudar para a igreja e aí eu vejo ele cada domingo ou eu encontro com ele quando eu for na igreja. Não. Deus está mudando para dentro de nós. Deus está vindo para perto de nós. É a hora de Deus avivar a obra dele nas nossas vidas, na igreja, na cidade, em todo lugar, porque o plano dele vai ser cumprido. Deus está vindo. Conforme nós crescemos no conhecimento do que Deus deseja fazer, nós podemos orar com confiança. Deus, libera avivamento. Aviva a tua obra. Faz aquilo que só tu podes fazer. Realiza aquilo que está no teu coração nessa cidade. Jesus, ele afirma para os seus discípulos, antes de subir aos céus, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele fala o seguinte: mas vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Deus deseja ungir a igreja e as suas testemunhas, filhos e filhas de Deus, homens e mulheres cheias do Espírito Santo, para que nós possamos testemunhar. O avanço da grande comissão é quando na nossa IC alguém que não conhecia Deus passa a conhecer. Quando a gente abre a nossa porta, abre a nossa casa, senta na nossa mesa alguém que não conhecia Jesus. Deus deseja ungir testemunhas que vão abrir as suas vidas e as suas casas para proclamar o evangelho do reino e fazer discípulos nos quatro cantos de Curitiba e em toda a terra. Deus está comprometido a ungir pessoas que vão testemunhar sobre quem Ele é, que vão falar com ousadia os mistérios da palavra para pessoas que têm fome e sede de conhecer quem Deus é. Deus deseja ungir mensageiros e levantar homens e mulheres com autoridade na palavra, sinais e maravilhas nas suas mãos. Demônios fogem quando eles pregam. Doenças saem quando eles oram. Enfermidades têm que bater em retirada quando homens e mulheres revestidos de poder sobrenatural vão de cidade em cidade, de bairro em bairro, de casa em casa, proclamando o evangelho do reino, sendo testemunha daquilo que viu e daquilo que ouviu. Queridos, não tenha dúvida, Deus deseja ungir você para que você seja uma testemunha. O último versículo que eu quero ler com vocês, 2 Tessalonicenses 3, versículo 1. Eu sei que eu li bastante coisa, né? Eu vou mandar essas notas aqui depois para o Flávio poder distribuir nos nossos grupos em Curitiba, mas o último versículo que eu quero ler com vocês, 2 Tessalonicenses 3, versículo 1. Só um parênteses antes da gente ler o versículo, é o seguinte: todos esses textos, a maioria desses textos aqui que a gente está lendo, são orações bíblicas. E para mim esse é o grande segredo de ter as nossas orações atendidas. É quando a gente olha na Bíblia quais são as orações que contém nela. E a gente passa a pedir aquilo que Deus já pediu para a gente pedir. Ou a gente passa a orar as coisas que já estão escritas, como a vontade de Deus realizar isso. Deus quer fazer essas coisas. É como se Deus estivesse dando para a gente, nas orações escritas na Bíblia, um cheque em branco, né? Para que nós pudéssemos endereçar ele na direção que a gente quer. Talvez, né, algumas pessoas dessa geração não entendem muito bem o que é cheque, mas antigamente, no mundo pré-histórico, antigamente, em vez das pessoas andarem com um cartão de crédito, ou às vezes, em vez das pessoas andarem com grandes volumes de dinheiro na bolsa, em vez das pessoas conseguirem fazer Pix no telefone, havia um tempo onde as pessoas escreviam cheques. E os cheques eram um pedaço de papel
que aquela assinatura, né, endossava ou empoderava aquele papel a valer um determinado valor, né? E aí você podia botar 5, 10, 20, 100, 1000, você bota o valor que você quer no cheque. E eu acredito que as orações bíblicas são esses cheques em branco. São essas enormes ferramentas do poder de Deus para que a gente possa endereçar elas em direção àquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas, mas também nas vidas das pessoas próximas a nós, na nossa casa, na nossa cidade, na nossa IC. Essa é a última oração do apóstolo Paulo, eu adoro orar ela. Eu amo orar essa oração. E a oração é o seguinte: orai por nós. Para quê? Para que a palavra de Deus se propague e seja glorificada. O apóstolo Paulo está orando. Ore para que a pregação do evangelho dê certo. Ore para que quando a gente pregue, a palavra de Deus se propague, que ela espalhe, que ela alcance milhares de pessoas. Queridos, hoje nós estamos aqui por causa da resposta a essa oração. A mensagem do apóstolo Paulo se propagou ao ponto de alcançar a gente hoje, do outro lado do planeta. A gente está falando de um homem no meio do Império Romano, escrevendo para uma pequena cidade no meio da Ásia Menor, na Turquia. E ele está falando com aqueles irmãos lá, gente, orem para que a palavra do Senhor corra. Orem para que a palavra de Deus seja glorificada. E olha aqui, nós, 2000 anos depois, falando a respeito de uma oração que Paulo orou e que certamente foi atendida pelo poder de Deus. Então, existe poder em concordar com as orações bíblicas e orar de acordo com a vontade de Deus. O outro ponto dessa oração é para que ela seja glorificada. Querido, quando a palavra de Deus é glorificada, é quando ela atinge ou alcança o objetivo para qual ela foi enviada. É quando ela alcança um coração quebrantado, é quando ela alcança um coração ferido e partido, é quando a palavra de Deus traz descanso, conforto, cura, restauração, perdão. É quando a palavra de Deus toca no coração de alguém que necessita dela, que tem tanta fome e que precisa de ver o poder de Deus operando na sua vida. Talvez esse seja você hoje. Você está aqui ouvindo essa palavra. Você está aqui falando, Deus, eu quero, eu quero ser tocado pelo poder da sua palavra. Eu quero experimentar essas coisas. Querido, você está no lugar certo, na hora certa. Em conclusão, em resumo, tudo isso que a gente está falando, todas essas coisas que a gente está conversando nesses 5 pontos, nada mais é do que uma coisa só. Nós estamos pedindo para que Deus seja tudo em nós. Nós estamos pedindo para que Deus também flua através de nós. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos graça para amá-lo de todo o coração. Porque se a gente for ser abençoado por Deus sem amar Deus, se a gente for, sabe, usar Deus só como um meio pelo qual a gente obtém bênçãos, não, a gente quer sim que o principal resultado da ação de Deus nas nossas vidas seja a gente amá-lo de todo o coração. Nós precisamos de mais revelação, porque é impossível alguém amar aquele que não conhece. Nós precisamos de santidade e de quebrantamento nas nossas vidas, porque o pecado é o grande sabotador ou empecilho, né? É aquilo que impede a gente amar mais Deus e obedecer mais Deus. Nós precisamos também de provisão sobrenatural e precisamos do poder do avivamento para a realização da grande comissão, para que a palavra de Deus possa correr e ser glorificada nas ruas, nos bairros, na cidade de Curitiba,
como no céu. Na verdade, a gente está falando o seguinte: Pai, dá-nos tudo o que precisamos em Cristo para te amar acima de tudo e cooperar contigo até que Jesus seja conhecido por todos, até que ele seja amado por mais pessoas e até que em toda parte o nome de Jesus seja famoso e adorado. Deus está levantando um povo que não vai mais usar Deus como um meio para obter bênçãos, mas que na verdade vai descobrir a vontade de Deus na sua palavra e pedindo de acordo com a sua vontade, nós então vamos impactar, abençoar, ser um povo que de fato faz a diferença na vida de outras pessoas. Queria convidar você a ficar em pé no seu lugar. Nós já estamos concluindo agora. Flávio, já pode vir para conduzir a partir daqui. Mas muito obrigado, Base Curitiba. Ver vocês é uma bênção para o meu coração. Só Deus sabe quanto eu amo vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos orar juntos. Feche seus olhos, abre o seu coração. Pai, eu oro para que o Senhor nos dê graça para orar de acordo com a sua vontade. Eu oro para que o Senhor libere o seu espírito, o espírito de intercessão. Unge as nossas vidas para orar de acordo com o seu coração. Pai, libera o teu espírito sobre as nossas vidas sem medida. Nós queremos querer o que você quer. Dá-nos um desejo por aquilo que você deseja. Revela para nós quais são os planos do seu coração e as intenções e motivações por trás daquilo que você faz. Nós pedimos, Senhor, dá-nos o espírito de sabedoria, dá-nos o espírito de revelação. Toca no nosso homem interior agora mesmo. Libera o teu espírito e marca-nos com o teu fogo, para que nós possamos, Senhor, andar em santidade e quebrantamento. Pai, abençoa as nossas vidas para que nós possamos abençoar outras pessoas. E libera a tua glória sobre a cidade de Curitiba. Usa-nos para a realização do teu plano e do teu propósito. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Queridos, um beijo no coração de vocês. A gente vai se ver em breve. Flávio, tá contigo, tá?